Olá, meu nome é Bruna Franciele Hassenheimer e eu sou acadêmica do curso de Engenharia Civil. E o livro que eu escolhi foi A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Então, esse livro conta basicamente sobre uma fazenda de animais no qual eles se revoltaram porque eles se sentiam explorados pelos humanos que viviam nessa fazenda a partir de uma fala que um porco major, falou para esses animais que eles deveriam fazer uma revolução e expulsar os humanos em viver só os animais. Então, a partir disso, eles resolvem fazer uma revolução e acabam expulsando os seres humanos e mudam o nome da granja que eles viviam de Granja Solar para a Granja dos Bichos. A partir dessa revolução, então, eles buscavam igualdade entre eles, que não existisse separação dos animais por classes, todos os animais seriam iguais e tal qual importantes. E buscavam também, a partir disso, dessa revolução, a liberdade e a não exploração dos bichos por parte dos seres humanos. Então, a partir dessa revolução, a liderança começa com o Bola de Neve, que era um dos porcos, e os porcos são os principais líderes, enquanto os outros animais seriam os que mais trabalham para a fazenda. Só que depois de um tempo, a partir de uma armação de Napoleão, que seria outro porco, o Bola de Neve é expulso e Napoleão passa a assumir o controle. A partir do momento que Napoleão, então, assume, a igualdade acaba sendo dissipada entre os animais. O que acontece? Os porcos começam, então, a ter privilégios em relação aos outros bichos. Por exemplo, no início da Revolução, ficou claro que os animais seriam todos iguais e que eles não deveriam fazer coisas que lembrassem os homens. Por exemplo, dormir em camas, comer em mesas de homens, andar sobre duas patas, entre outras tantas coisas que os homens faziam. E os porcos, então, passam a morar na casa que antes era dos seres humanos, dos seus donos. Eles começam a dormir nas camas, beber bebidas alcoólicas, entre tantas outras coisas que os homens faziam. Enquanto os outros bichos passam a trabalhar cada vez mais, receber cada vez menos alimento, como forma de economizar o alimento, enquanto os porcos recebiam cada vez mais alimentos ou a mesma quantidade, podiam dormir até mais tarde e não praticavam outras atividades que não fossem dar ordens aos bichos. E aqui acabou então acontecendo essa desigualdade entre os animais, uma vez que uns trabalhavam muito e recebiam menos, enquanto outros eram privilegiados, trabalhavam menos e recebiam muito mais alimento. Então, o desfecho do livro se dá quando os porcos eles começam a fazer relações com seres humanos, trocas comerciais para construir moinhos, entre outras coisas que eles precisavam. E também eles acabam se aliando aos seres humanos e passando a andar sobre duas patas. Então, os porcos, na verdade, no final das contas, eles, entre aspas, se tornam próprios seres humanos, enquanto os outros bichos continuam sendo os servos deles, aqueles que trabalham por pouco e dão muito retorno. Então, no contexto que esse livro foi escrito, o autor ele vivia na época que foi a Revolução Russa e também a implantação do socialismo, com o objetivo de destruir a divisão social entre as pessoas e buscar a igualdade entre todos os seres humanos. Ele percebeu que não era isso que estava acontecendo. E a partir disso ele fez a alegoria entre os animais, que buscavam a igualdade com a revolução, mas que a partir do tempo algumas classes prevaleceram sobre as outras. Outra coisa que no livro a gente pode perceber e tomar de aprendizado é o fato de que os porcos usam muita manipulação para convencer os outros animais de que aquilo que eles estavam vivendo era melhor do que o que eles viviam antes, quando eles tinham o ser humano comandando tudo o que eles faziam. E como eles já tinham esquecido de como era a vida antes, eles acreditavam que realmente todo aquele esforço, todo aquele sofrimento para eles era melhor do que viver sobre a exploração de alguém, sem perceber que automaticamente eles estavam sendo explorados pelos porcos, porque isso fica claro no final do livro, quando os homens que estavam presentes lá na última janta, no desfecho do livro, falaram que os porcos eram muito inteligentes ao estarem conseguindo tanto dos animais em troca de pouco. E seria isso que eles adotariam para os animais deles, mostrando que com a revolução os animais viviam com maiores dificuldades do que antes. E isso ele, na verdade, expõe
no livro, que era o que ele observou que ia acontecer naquela época. Aos poucos, então, a gente percebe que a manipulação dos porcos em relação aos outros bichos acaba retornando a estratificação social, ou seja, classes privilegiadas com classes exploradas. E é exatamente isso que o autor observou no contexto que ele vivia, dentro do socialismo que estava acontecendo. Que os líderes prevaleciam sobre outras pessoas e as exploravam. Então, esse livro é, na verdade, uma alegoria entre os animais e o socialismo, e uma espécie de denúncia que aquilo que foi almejado, desejado e lutado não foi alcançado. Porque, na verdade, as pessoas, ou os animais, no caso do livro, viviam nas mesmas condições de antes ou até mesmo muito pior. Então, é um livro muito bom, muito importante, porque ele nos agrega muito conhecimento e a gente consegue entender um pouco, perceber através dessa história como realmente aconteceu com as pessoas ou como aconteceria se, na verdade, a gente buscasse uma igualdade, sempre teriam classes que prevaleceriam sobre as outras. Sempre haveria a distinção entre pessoas e privilégios para outras. Muito obrigada.